Você já parou para pensar que talvez o problema não seja o mundo, mas o jeito como você se comporta dentro dele? É fácil apontar o dedo, dizer que os outros são tóxicos, que as pessoas não sabem conviver, que falta empatia, que ninguém presta atenção no que você sente. Mas se eu te dissesse que muitas vezes quem torna o ambiente pesado pode ser você? Pode doer ouvir isso, mas é necessário a gente falar sobre, porque só quando a gente encara a própria sombra é que a gente consegue evoluir de verdade. Neste vídeo a gente vai entrar fundo nesse tema espinhoso, as atitudes que te tornam uma pessoa difícil de conviver. E não é para te julgar não, é para te ajudar a sair do piloto automático e assumir o comando da sua própria maturidade emocional. Então eu te peço para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo. Teimosia disfarçada de personalidade forte. Tem gente que acha que ser firme nas opiniões é sinônimo de autenticidade. Mas uma coisa é ter personalidade, outra bem diferente é ser inflexível. Se você nunca está disposto a ouvir uma ideia diferente, nunca cede, nunca repensa suas incertezas, então você não é forte, você é intransigente. Pessoas assim sufocam o diálogo. Ninguém consegue conversar de verdade com quem só está esperando a sua vez de responder e não de escutar. E isso cansa. Com o tempo, as pessoas se afastam, não porque elas não gostam de você, mas porque você não deixa espaço para elas existirem perto de você. Necessidade constante de ter razão. Sabe o que é mais importante do que ganhar uma discussão? Manter uma relação. Mas quem vive com a necessidade compulsiva de estar certo transforma qualquer conversa num campo de batalha. Não admite erros, não pede desculpa, rebate tudo. E esse tipo de comportamento mina a conexão. Pessoas assim não criam vínculos, criam disputas. E ninguém quer construir uma relação onde tudo vira uma briga silenciosa por poder. Falta de autorresponsabilidade. A culpa é sempre dos outros, sempre tem um culpado externo. O chefe, o parceiro, os pais, o governo, a vida. Gente que não assume as próprias escolhas vive preso no papel de vítima. E o pior, exige dos outros o que não é capaz de oferecer. Conviver com alguém que nunca olha para si, que se justifica o tempo todo, que terceiriza tudo, é como você viver com o espelho quebrado. Você nunca enxerga a verdade inteira, só fragmentos distorcidos da realidade. Comportamento passivo-agressivo. Ah, meu Deus. Você diz que está tudo bem, mas não está. Dá respostas secas, faz cara feia, solta indiretas, se fecha. Ao invés de se comunicar de forma clara, você prefere envenenar o ambiente com ressentimento disfarçado. Quem vive com esse tipo de atitude se sente constantemente em um jogo psicológico. A tensão é constante e quando isso se torna o padrão, todo mundo ao redor começa a pisar em ovos, sabe? Isso não é convivência, é sobrevivência emocional. Controle disfarçado de cuidado. Tem gente que sufoca o outro em nome do amor. Quer saber de tudo, opinar em tudo, decidir por todo mundo, mas no fundo isso não é zelo, é medo de perder o controle. E controlar os outros é o caminho mais curto para perder o respeito e o afeto deles. Amor verdadeiro é liberdade, não vigilância. Cuidado de verdade acolhe, não sufoca. Vitimismo crônico. Algumas pessoas fazem da dor de um lugar confortável. Se colocam como injustiçadas da vida o tempo inteiro, como se o mundo devesse algo. Transformam tudo em um drama pessoal e exigem uma atenção constante. O problema é que esse comportamento é emocionalmente drenante. As pessoas ao redor acabam se sentindo obrigadas a cuidar, a aliviar, a sustentar. Isso cria uma relação desigual. Uma hora, a conta chega e junto com ela vem o afastamento. Falta de empatia real.
Empatia não é só se colocar no lugar do outro, é agir a partir disso. Não adianta você dizer que entende, mas seguir ignorando as necessidades e os sentimentos de quem está do seu lado. Pessoas difíceis de conviver geralmente estão centradas demais em si mesmas. Tudo gira em torno dos seus próprios problemas, da sua própria dor, do seu ponto de vista, e elas esquecem que existe um outro ali, com uma história, um limite e uma necessidade também. Atividade emocional. Tudo vira gatilho, tudo é motivo para estourar, para gritar, para cortar laço, virar as costas. Pessoas assim vivem em alerta constante, como se todo mundo fosse inimigo, como se qualquer deslize fosse uma ameaça pessoal. E a verdade é que ninguém consegue relaxar perto de alguém assim, porque nunca se sabe quando vai vir uma próxima explosão. Viver ao lado de uma bomba relógio é viver com medo de ser o próximo alvo, não é verdade? Falta de escuta ativa. Escutar de verdade é sim uma arte e muita gente não sabe praticar. Fala por cima, interrompe, muda de assunto, invalida o que o outro está sentindo. Conviver com alguém que não sabe ouvir é como você gritar dentro de um quarto vazio, sabe? Que você até tenta se expressar, mas você sente que as palavras batem na parede e voltam. Ninguém aguenta isso por muito tempo, né? Ironia como defesa. O sarcasmo pode até ser engraçado de vez em quando, mas quando vira um modo padrão de se comunicar, é ruim. Ironia constante é uma armadura emocional. Quem vive de deboche geralmente está escondendo insegurança e medo de se vulnerabilizar. Só que para quem está do outro lado, isso se traduz como frieza, arrogância, desprezo. E ninguém quer se abrir com alguém que parece estar sempre pronto para ridicularizar o que você está sentindo. Falta de limites pessoais. Essa aqui parece meio contraditória, mas presta atenção. Gente que não sabe dizer não também pode ser difícil de conviver, sabia? Porque essas pessoas acabam se anulando tanto que lá na frente cobram em silêncio, se ressentem, se fecham, se sentem exploradas. E tudo isso explode em algum momento. Gente que vive ultrapassando os próprios limites geralmente acaba estourando nos outros. E aí, ninguém entende de onde veio toda aquela raiva. É o acúmulo, o preço de se abandonar demais. Expectativas irreais sobre os outros. Esperar que as pessoas adivinhem o que você quer, que elas sejam perfeitas, que façam tudo do seu jeito, que nunca errem, que estejam disponíveis o tempo inteiro, essas são expectativas que só geram frustrações suas e de quem convive com você. Ninguém aguenta viver tentando atingir um padrão impossível. Todo mundo erra, todo mundo tem dias ruins. Quem não entende isso acaba virando um cobrador emocional. E isso, com o tempo, desgasta qualquer relação. Falta de gratidão e reconhecimento também entra. Gente difícil, muitas vezes, tem um radar apurado para defeitos, mas um bloqueio enorme para enxergar o que há de bom. Nunca reconhece o esforço dos outros. Nunca agradece, parece que tudo é obrigação. E isso, aos poucos, mina a disposição de quem está por perto. Porque todo mundo precisa se sentir visto. Todo mundo precisa saber que vale a pena estar ali. Fingir ser algo que não é. Nada é mais desgastante do que conviver com uma versão ensaiada de alguém. Gente que usa máscara o tempo todo, que finge estar bem, que força simpatia, que tenta parecer o que não sente. A convivência verdadeira exige vulnerabilidade. E se você não se permite ser autêntico, você cria um abismo entre você e os outros. A conexão nunca acontece de fato. E isso, no fim das contas, torna tudo mais solitário e pesado. Sabotagem disfarçada de independência. Algumas pessoas se isolam tanto que dizem que
preferem ficar sozinhas, quando na verdade já estão tão machucadas que não conseguem mais se permitir serem cuidadas, dificultam ajuda, rejeitam carinho, afastam todo mundo, mas ninguém consegue viver bem isolado do mundo. Ser difícil de acessar não te faz forte, te faz solitário. E a gente precisa aprender a deixar o orgulho de lado e permitir que o outro entre, nem que seja aos pouquinhos. Dificuldades são humanas, mas responsabilidade é escolha. Olha, ninguém é fácil o tempo inteiro. Todos nós temos os nossos momentos ruins, os nossos dias pesados, os nossos traumas mal resolvidos. Mas se você quer crescer de verdade, você precisa encarar a si mesmo com honestidade. Ser difícil de conviver não precisa ser o destino, ele não é um destino, ele é um comportamento. E comportamento pode ser mudado, só depende da sua disposição para se observar, se questionar e se transformar. Então agora eu te pergunto, qual desses pontos te tocou mais? Qual você percebe que ainda precisa trabalhar? Deixa nos comentários, vamos abrir esse diálogo com maturidade. E se esse conteúdo te fez refletir, curta o vídeo, compartilha com quem precisa ouvir isso e se inscreva aqui no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento comigo. A gente não veio ao mundo para viver sozinho não, mas para aprender a conviver melhor. E tudo começa, claro, por você. Até o próximo vídeo.